Gente, bom dia. Primeira live do dia. Vamos falar sobre alinhamento energético, meditação e várias outras coisas com uma amiga muito querida chamada Ana Luz. Vou colocar aqui o título. Alinhamento. Peraí. Tô colocando o título, gente. Alinhamento energético e meditação. Vamos lá. Hoje é o último dia de lives. Com filtro é muito melhor, né? Hoje é o último dia de lives e a gente vai fazer 6 lives hoje. Vou bater meu recorde. E vão ser lives muito boas. A gente tem amor próprio, a gente tem tarot terapêutico, a gente tem 2 cafezinhos hoje com perguntas gratuitas. Um às 1h13 e o outro às 5 horas da tarde, que tá lá na programação, tá? Temos as cerejas do bolo, que são 4 pessoas que eu tô trazendo para fechar esse evento aqui. Ai, minhas amigas, quem tem, assim, questões com ego, pode ser amiga das minhas amigas, porque elas são demais. Vamos lá, tô esperando a Ana entrar pra gente começar a live. E a Ana, gente, eu vou esperar ela entrar pra falar dela. Oi! Olá! Amiga, só agendando uma live pra gente se ver, né? Meu Deus do céu, parece até piada, né? Parece piada. Porque, bom, vamos contar, né? Porque a pessoa tá tão famosa, tá tão assim, tá tão ocupada, que agora a gente não consegue falar mais como a gente se falava todos os dias. Bom, eu só vou falar que é culpa totalmente sua, porque tem minha parcela, mas a verdade é que você tem um dedinho seu nisso tudo, né? É verdade. Gente, Você vou sabe que eu apresentar tava a Ana. sentindo. A Ana, ela é minha amiga há quase 25 anos já, né? A gente se conheceu na época de faculdade, estudamos administração de empresas juntas. Ela faz parte do meu grupo mais próximo de amigas, assim. E hoje ela mora em Barcelona. E ela começou a caminhada espiritual dela, real, né? De cura, de autoconhecimento, antes de mim, né? A Ana é uma terapeuta incrível e já fez diversos cursos, tá num caminho super lindo, super inspirador. E há 4 anos atrás, quando eu tive uma depressão daquela, gente, a Ana foi a primeira terapeuta que cruzou a minha vida. Ela já estava na minha vida, mas foi a terapeuta que eu permiti que entrasse com a cura energética, né? E eu me permiti passar por uma sessão de alinhamento energético do fogo sagrado com a Ana, que a gente até brincava com relação ao nome e tal, né? Assim, a Ana é super séria. E essa sessão, ela foi transformadora. Então, a pessoa que está aqui hoje agradece a pessoa que há 4 anos atrás se permitiu passar por essa terapia que mexeu todo, foi talvez o início do processo inteiro. Então, Ana, começo agradecendo, porque você ficou até emocionada, tenho vontade de chorar, porque eu acho que talvez eu não estaria onde eu estou agora, em busca desse autoconhecimento e de tão mais profundo, se depois de 20 anos de amizade eu não tivesse permitido que você me ajudasse, né? Não vale isso, você vai me emocionar no início da live. Vamos Não lá, Ana, se vale. apresenta, porque a Ana, além de tudo, além de ser uma terapeuta incrível, a Ana também trabalha com moda, ela também é administradora, ela já fez de tudo um pouco e hoje ela está buscando integrar tudo isso. Vamos lá. Bom, eu só tenho que agradecer, porque acho que tem que começar agradecendo, porque essa caminhada que a gente fez de amizade e de trabalhos terapêuticos, você sabe que eu estava vivendo
as lives e me lembrando muito das tiragens que a gente fazia uma com as outras e no tarô, e eu tirava uma carta em casa e você tirava na sua casa uma carta. E então é um processo do tarô que eu venho observando o quão lindo ele está, né? Mas para me apresentar um pouquinho, me chamo Ana. É, a minha caminhada, assim, foi, eu acho que como de todos, né? É uma busca interior, é uma busca da gente querer se entender, da gente sentir que a gente ou não está num lugar que seja bom pra gente, ou a gente querendo mudar alguns padrões nossos. E a minha caminhada foi assim, eu já fazia muita yoga, eu fiquei pensando muito, né, quando você me convidou para a gente falar. Eu realmente já fiz muita coisa. E fiz desde yoga, a meditação transcendental, que foi um gancho que mudou muito também a minha vida, que é uma meditação fácil. E quando eu conheci o alinhamento energético, eu comecei para mim, sabe? A minha intenção não era modificar a vida de ninguém, era simplesmente me entender. E eu fiquei muito assim intrigada com essa técnica, porque eu, como uma boa capricorniana, eu sou muito mental, né, também. E, e para eu entender, eu precisava entender as coisas, né? Essa técnica me trouxe várias sensações e vários entendimentos na prática que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer de 3 em 3 meses, e quando eu vi, eu estava fazendo o primeiro curso, quando eu vi, eu estava fazendo o segundo curso, quando eu vi, eu estava fazendo as imersões do Fogo Sagrado com a Mônica, e aí foi uma busca que eu já fiz alguns movimentos. Eu sempre terminava o curso dizendo: não, não, eu não vou atender, não. Isso é só para mim, pessoal. Eu quero mudar a minha vida. E eu acho que eu venho sentindo ao longo desse percurso que quando a gente se modifica, as pessoas ao nosso redor se modificam, né? Então eu acho que é isso. Quando a gente dá o exemplo para nossa vida, as pessoas buscam isso. E eu acho que de todas as lives que eu escutei hoje, é, me falam muito em relação a essa mudança sua, de você ter visto isso, né? De você ter modificado a sua vida. Então, isso reflete para os outros verem que é possível, né? Então, quando alguém entra pela primeira vez para fazer um alinhamento, eu já explico que, assim, eu comecei no lado de lá, sabe? Sendo a pessoa para fazer a terapia. E que foi algo que modificou a minha vida. Então, eu tenho ferramentas para dizer para a pessoa o como eu também me senti nesses processos todos, né? E cada um com o seu tempo. É uma técnica que trabalha muito com ressignificação dos nossos padrões, aqueles que encontram um desequilíbrio, ou seja, aqueles que a gente já percebe coisas que a gente gostaria de mudar e não sabe como. Então, como ela é uma técnica que a gente trabalha fora e a gente consegue se observar, foi para mim algo muito interessante, que me deu um clique. Porque eu consegui me ver na minha frente. Eu consegui ver quais eram as minhas sensações, como eram as coisas que eu sentia que eu não conseguia falar para ninguém, né? E isso é até uma coisa engraçada, porque, por exemplo, o seu alinhamento energético, eu me lembro a gente ter conversado bastante. E no início a gente fica sempre com uma certa preocupação, né? Do tipo, porque a gente conhece muito da vida de uma das outras. E, e, e é interessante que essa técnica, ela realmente abre para aquilo, o que o seu campo está reverberando. Então, eu posso dar o exemplo que, por exemplo, a Jo, é, vieram coisas que eu não sabia da vida dela, É né? verdade.
E É que verdade. foram coisas que naquele momento ela estava trabalhando e que ela já estava se percebendo e que eu não estava ciente, né? Então, é uma técnica que para mim modificou a minha vida. A partir daí, né, eu fiz vários outros processos também, é, tanto de meditações guiadas, eu comecei a fazer meditações guiadas, que são também muito interessantes para a gente, que sempre fala que é muito difícil a gente parar. Eu vi você falando alguns dias desse em alguma live, né? Como é difícil parar num mundo que não para e que faz a gente consumir e se movimentar muito, né? E essas meditações guiadas, elas são com o movimento, então é mais fácil da gente se deixar levar com o movimento. E a partir daí, eu também busquei outras técnicas, como o Body Dynamic, que é uma outra técnica que trabalha com o corpo. Porque não existe só o nosso mental, né? O nosso espiritual, existe também o nosso corpo que nos auxilia, né? Então, foi uma outra técnica que eu também faço alguns exercícios semanais com uma turma e que é um trabalho de formiguinha para a gente repetir como escovar os dentes. Todo dia a gente escova os dentes. Todo dia a gente tem que movimentar uma parte do nosso corpo que ela nos auxilia em algum padrão também de comportamento, né? Então, é, eu vim para assim, para todos entenderem, meu processo foi entender onde eu estava, que era no meio da moda. Eu fui estilista de marcas no Rio e trabalhava muito e comecei a me questionar muito se era isso que eu queria fazer, se era isso que eu entendia como um mundo de sem sustentabilidade, sem olhar para o ritmo da vida, da natureza. E essa ligação que eu fiz me fez retornar a mim para, nesse momento que eu estou hoje, agora, é, voltar a trabalhar a minha criatividade. Porque não somos só uma coisa, né? Somos várias partes. E hoje eu entendo que tem uma parte da Ana que adora criar, adora pintar, adora transformar aquilo que eu sinto em algo também palpável, né? E aí veio, depois que eu me casei, me veio voltar a pintar. E é o processo que eu tenho feito hoje, né? Em paralelo com o alinhamento energético, em paralelo com os movimentos que eu faço com o Body Dynamic. E Porque é tem mais ou espaço para menos. tudo, né? Tem espaço para tudo. Eu vou até mencionar que a pintura que você faz, esse lance da criatividade, ele eu vejo como se fosse quase uma a palavra em inglês é channeling, mas me fugiu. Canalização. Como uma Canalização. canalização do que precisa É, ser colocado nesse tecido que está na sua frente, né? é, E eu sei que você faz isso também relacionando a fitoenergia, que é saber exatamente que plantas você está retirando aquele pigmento e colocando a energia daquelas plantas no tecido, né? exatamente. Então, eu acho que hoje você conseguiu pegar várias coisas, vários conhecimentos, várias técnicas e está fundindo isso numa coisa única, né? Não é um lenço. E não é um lenço pintado à mão, né? É um lenço pintado à mão, canalizado especialmente para aquela pessoa, para as questões daquela pessoa, com as plantas que têm a energia que vão ajudar naquele processo. Então, é quase um amuleto, entendeu? Eu tenho aqui na minha frente, ele fica aqui na minha janela, um que você me deu.
né? Então, não é... As pessoas, às vezes, pensam assim, igual falam, né? Tá vendendo miçanga na praia. Ou então, tá pintando tecido, tá vendendo canga, entendeu? E não tem nada a ver com isso, na verdade. É uma outra coisa totalmente diferente, ainda alinhada com todas as técnicas que você já tem, né? Ana, mas eu vou contar rapidinho esse meu primeiro... Cheguei a fazer 4 alinhamentos já com a Ana, cada um num lugar diferente, tirando ela da zona de conforto dela, porque antes ela só atendia dentro do consultório e eu só aceitava ser atendida no meio da natureza, né? Então eu fiz ela me atender num penhasco, eu fiz ela me atender no meio da praia, eu já fiz ela me atender no meio do jardim, eu já fiz ela me atender em lugares assim bem inusitados, porque eu sempre achei que a energia fluía melhor nesses lugares, né? E ela vai topando as minhas loucuras. Mas o meu primeiro alinhamento, eu estava nessa fase da depressão, né? Muita coisa acontecendo, muitas doenças até no corpo, né? Eu tive problema nos dentes, aí depois eu tive chikungunya, tive alergia, as coisas estavam pipocando em mim, né? No físico, coisas que eu precisava curar energeticamente na minha vida, né? Nos padrões que eu tinha e tal. E aí, enfim, eu tenho uma irmã que mora fora, que mora em Milão, e a Ana estava namorando com esse atual marido dela, que mora em Barcelona. Eu sei que assim, o universo conseguiu colocar nós duas no mesmo lugar por 3 dias, né? E é muito difícil, porque eu moro longe da minha cidade. Eu sou amiga da Ana há 25 anos, mas eu moro longe da Ana há 20 anos, pelo menos. Porque desde que eu casei e saí da cidade, enfim, a gente, para estar no mesmo lugar, na mesma cidade, é uma coisa que precisa ser muito orquestrada, né? E o universo colocou a gente, e eu permiti, e a gente estava numa cidadezinha no norte da Itália chamada Triora, que a gente resolveu pegar um carro e visitar e conhecer. Foi uma viagem super mágica. E esse alinhamento foi feito num penhasco, né, Ana? Num despenhadeiro, né? Em frente a uma igreja, que é uma igreja de Santa Catarina. E eu nunca vou me esquecer que cada vez que a Ana instalava o dedo, o sino da igreja da cidade tocava junto. Era assim, parecia estar orquestrado. Nunca vou esquecer também na hora que eu abri os olhos e tinha um arco-íris a um braço da gente, né? Então, eu acho que a experiência como um todo, ela foi transformadora, porque eu acho que o universo fez questão de deixar muito claro, de todas as formas, que eu tinha que estar passando por aquilo daquele jeito, né? Lembro durante o alinhamento, você visualiza algumas coisas, né? E uma das coisas que você me narrou, eu nunca mais esqueci também, era uma estrada. E eu ia andando por essa estrada e as coisas iam florescendo conforme eu ia passando, né? Isso é uma coisa que me deu bastante autoconfiança, assim, de ajudar outras pessoas a florescerem, entendeu? Porque eu acho que hoje, na verdade, o tarô é só uma ferramenta. O tarô, ele é literalmente só uma ferramenta, é só um ponto de encontro, é só o lugar que eu consigo reunir essas pessoas e, enfim, ajudar elas a buscarem a melhor versão delas, como você fez comigo, entendeu? A Ana faz algumas meditações online, já fiz essas meditações pessoalmente também com ela. Muitas vezes essas meditações ativas, que chama, Ana? Meditação ativa, que são coreografadas, né? No início da pandemia, ela fez várias sessões gratuitas para ajudar as pessoas a passarem por isso que foi muito difícil para todos nós, né? E voltou a fazer os alinhamentos, né? Porque ela tinha dado uma parada, mas ela voltou a fazer os alinhamentos. E todo mundo que passa por esse alinhamento com a Ana me escreve falando que foi maravilhoso, incrível. Eu fiz semana passada, Ana, semana retrasada, uma sessão de registros akáshicos. E eu achei muito paralelo com o alinhamento energético do fogo sagrado. Muito, achei muito parecido, assim, o formato do negócio. Achei bem bacana, muito parecido. E como funciona? Você falou da Mônica, né? Então, vamos deixar a dica aqui para todo mundo. Quem é a Mônica? Como é que é o nome desse curso dela? Como é o processo? Porque, na verdade, a gente está aqui abrindo caminhos para quem está querendo chegar lá também, né? Eu acho que assim, tem
muitas pessoas que me perguntam é, várias coisas, né? Uma em relação à meditação, né? Então, para vocês saberem, eu comecei meu primeiro passo com a meditação transcendental com o Kleber, do Rio de Janeiro. Então, é só você buscar por meditação transcendental. É um ótimo primeiro passo para quem está querendo entender um pouquinho e trabalhar um pouquinho da meditação. Depois eu fui para o alinhamento energético com a Mônica Oliveira. A Mônica foi a pessoa que começou o alinhamento energético, fogo sagrado. É só você buscar fogo sagrado. Ela continua fazendo também toda terça-feira grupos de roda de cura, que são os trabalhos que eu também fazia, que era em grupo, que são muito legais. Ela tem vários cursos atualmente. E o primeiro passo, você tem a primeira turma, né, a turma de iniciante. Depois você tem a turma do aprofundamento, né, para você trabalhar mais questões, porque para a gente entender um pouquinho, o que eu costumo sempre dizer é que todos nós temos sensibilidade para sentir o campo energético. Simplesmente pelo fato que qualquer pessoa já entrou em algum lugar e sentiu, por exemplo, a energia. Nossa, aqui tá esquisito, né? Nossa, eu não sei o que aconteceu com aquela pessoa hoje. Ela estava esquisita, eu saí cansada de falar com aquela pessoa, né? Então isso você já está captando a energia, como é que tá no ambiente e da outra pessoa também. E esse é o primeiro passo para quando a pessoa fala, ai, mas isso não é para mim não, eu não sei o que fazer, né? Dentro do alinhamento energético, existem mais aprofundamentos que eu fiz com a Tatiana, que é a Tatiana Oliveira, que é a filha da Mônica, que hoje ela está com outro trabalho que também é super legal. Sim, Léo, tudo é energia. Estou respondendo ao Léo que acabou de botar aqui tudo é energia. Marca energia, são pessoas. E dentro, dentro desse movimento do alinhamento energético, você vai aprendendo a se conhecer um pouquinho mais e também a técnica em si, né? O passo a passo de um alinhamento energético, porque é óbvio que você também está cuidando da energia do outro. Você está aberto para captar, mas você está cuidando da energia do outro, né? Então, é um trabalho seu, pessoal, e também do outro. Sempre foi a minha preocupação, né, em como eu vou estar inteira para cuidar do outro. Então, eu sempre achava que eu estou fazendo para mim, não para o outro. Mas, enfim, eu acabei atendendo durante 5 anos sem parar. Fui para vários lugares do Brasil, até vim para fora fazer alguns movimentos aqui também. E em relação ao último curso que eu fiz, que é o Bodynamic, também é só entrar no Bodynamic Internacional e do Brasil também. É uma técnica que trabalha com o corpo e toda a estrutura nossa é psicológica e é um trabalho muito pedagógico que é muito interessante, né? Que vale a pena buscar para você entender um pouquinho mais. Nesse meio tempo, duas coisas que a gente esqueceu de falar antes da gente voltar a falar dos tecidos, que eu queria que você falasse mais. Você também participa da Casa de Artemis, que é uma casa que tem em Niterói, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque pode ser o caminho de muitas pessoas por aqui também. E teve um período de Diksha. Exato. Sim. Eu pensei na Diksha ontem para falar e acabei atropelando, porque realmente a gente começa a ver que a gente vai fazendo várias coisas, né, Ju? Mas eu sou escorpiana, não esqueço jamais. É verdade. A Diksha foi
é um trabalho super bonito também da Oneness. A gente tem até a Pri, que ela super continua nesse... que você vai falar com ela hoje mais tarde. Tem uma Ela live vai com a Pri falar, hoje, ela é minha aluna de tarô. eu sei. E aí eu conversei com ela até essa semana, inclusive, e ela continua até nesse trabalho, que é uma doação de energia através de, né? E foi um trabalho que eu fiz também pessoal e fazia rodas de Diksha, que tem no Rio, com várias pessoas que também são muito legais, como o Luiz também, que continuou. Então, é uma energia bem legal que trabalha com as mãos. É como um reiki, tá? E trabalha com essa canalização de envio para as mãos, através das mãos. E o Bosque de Artemis é a minha casa hoje, que eu entrei também na busca pelo feminino, e é a casa que eu participo há alguns anos, da Helena de Arádia. Se vocês quiserem, é só buscar Bosque de Artemis, que é a minha mestra hoje, e que faz um trabalho muito bonito com mulheres e fortalecendo esse feminino que foi tão agredido, né? Que ao longo do tempo. E ela faz um trabalho com todas essas mulheres de uma egrégora que, para mim, é algo que me sustenta muito na minha forma de ser, na minha energia, nos meus desafios, porque a gente tem aulas mensais, né? Então, é um outro trabalho que é atualmente a casa espiritual que eu sigo. Perfeito. Ana, vamos falar um pouco mais dos tecidos, né? Porque a casa 106, ela começou de uma outra forma, né? Trabalhando bastante com roupa, até já numa pegada diferente do fast fashion, né? Era bastante roupa de crochê, de tricô, lembro bem, né? Escolhidas a dedo por você, era como se fossem coleções pinceladas que você pegava as melhores, as coisas que tinham esse estilo que você sempre gostou. E aí a gente ia ver já coisa, tipo, pré-selecionada. Era muito bacana. E aí, essa Casa 106, assim como a gente, isso que eu acho bacana mencionar, a gente não é o mesmo, né? A gente tá aqui no mesmo corpo, o corpo vai envelhecendo, mas se tudo der certo, a gente vai se tornando pessoas diferentes, né? Não com o tempo. Essa é a E que ideia, bom, transformadas e melhores. né? Exatamente, buscando sempre uma melhor versão. E aí eu acho que nesse seu negócio, você é como se fosse um negócio vivo, um negócio orgânico, porque ele começou de um jeito e você permitiu que ele se transformasse junto com você, né? Então o nome continua o mesmo, e não sei se no seu perfil você vai ter coisas antigas lá, se você manteve as coisas de um tempo atrás, mas hoje é como se fosse um negócio totalmente diferente, porque você permitiu essa transformação junto com você, né? Então, explica pra gente como funciona o processo de criação, como faz para encomendar, o que você leva em consideração, quanto tempo leva a produção de uma peça. Vamos lá. A Casa 106, Ateliê, realmente ela foi um processo transformador e que veio junto comigo. A moda eu acho que nunca saiu de mim, desde 15 anos que eu trabalho com moda, vem desde a minha família e esse processo de criatividade eu nunca tinha entendido como muito bem eu ia fazer, né? E ao longo desse movimento, de descoberta minha, pessoal, das minhas terapias, de como eu ia fazer, eu sempre mantive algo paralelo. Sempre mantive. E como eu tenho... eu sou uma pessoa que sempre adorei os meus fornecedores. Eu trabalhava com tricô, eu fazia para grandes marcas o tricô. E os meus fornecedores sempre tinham peças, algumas únicas, e que
eu sempre mantinha contato. Acho que as pessoas, para mim, são sempre muito importantes. Em todos os lugares que eu passe, as pessoas são muito importantes. E essas pessoas ficaram, eu mantive isso, porque, de alguma forma, aonde eu vou, parece que tem sempre um link da moda e da criatividade junto. Todo mundo me coloca no... Quando eu vejo, eu tô falando com a pessoa também sobre isso. É incrível como o universo traz. E ela se transformou a partir de que eu nunca quis divulgar muito isso, porque eu sempre achava que não era o formato que eu queria. Porque eu não acreditava mais nessa moda, fast fashion, desse consumo frenético, de não ser o tecido orgânico, de não ser algo que seja viável para as pessoas, né? E quando eu voltei para cá, quando eu efetivamente me casei e vim para cá e comecei a fazer um curso de pintura em tecido, de seda, eu me encantei. E me lembrei lá nas minhas caixinhas de coisas, de ideias, que eu já tinha feito cursos de tingimento natural, que é uma outra pessoa maravilhosa do Brasil, que é a Maibe, da Matricária, que dá cursos maravilhosos de como você tingir só com elementos naturais. Cebola, cravo, né? Explica o... Cebola, eucalipto, a gente tem, no Brasil, a gente tem uma vasta coisa de natureza, né? Uma natureza maravilhosa. Então, a gente voltar um pouquinho aos nossos ancestrais de saber como eles pintavam antes. E que não era com essa tinta que existe hoje, química, e que, inclusive, polui absurdamente, né? Então, foi um processo para mim de descoberta e de falar, nossa, é isso que eu quero fazer, isso que faz sentido para mim. E eu comecei a pintar, comecei a fazer tecidos de seda, alguma coisa de algodão orgânico também, do Brasil. E cada pintura eu penso muito e sinto muito a energia do cliente. Você, por exemplo, hoje você pode. Eu tenho algumas coleções que têm a ver com o que eu acredito. Por exemplo, eu tenho uma coleção do Chakra do Coração, que o que ele representa para mim? Foram as primeiras meditações que me tocavam muito, que é a meditação do coração que eu fazia e que tinha sempre milhões de pessoas me pedindo para fazer. Então, eu montei uma coleção do chakra do coração, que tinha a ver com tudo o que eu falava, né? E com o que eu vou pintar isso? Com o eucalipto, com as folhas de eucalipto. E tudo é pensado e tudo é direcionado para aquela canalização daquela energia, né? Como também eu faço peças únicas, exclusivas para cada pessoa. Fiz para você, fiz, por exemplo, para a Karina, que vai falar hoje à noite. E ela, engraçado que eu falei com ela hoje de manhã, e ela falou tanto que ela usa como um amuleto para ela, né? Então, é todo esse processo artesanal, mas que é único e de você pensar que é algo como um amuleto, né? Como uma peça que você vai tratar ela com um carinho de algo que é orgânico, que é algo que você sabe quem fez, você sabe de onde veio e que foi feito para você, né? Exatamente, Ana, é um trabalho muito lindo. Eu realmente indico que todo mundo entre para dar uma olhada, conheça, né? Experimente o alinhamento energético que a Ana está fazendo novamente, né? Sim, eu estou com uma agendazinha aberta para alguns atendimentos. Eu faço um período de um mês. Se vocês falarem amiga da Jo, sempre vai ter prioridade, tá, gente? Mas, amiga, olha, gratidão. Gratidão pela live, por todos esses ensinamentos, por dividir a sua história, mas gratidão maior ainda por ter sido uma das catalisadoras do meu processo. Eu já tinha te dito isso antes, mas acho que eu vou falar pro resto da vida. Tá bom? Eu que agradeço e eu fico muito feliz
que você se encontrou e que você está bem. Isso aí, pra mim, já basta. A gente marca outra live para poder se ver de novo. Mentira, porque Tá agora eu vou bom. pessoalmente. Você pode me esperar porque falta isso aqui, ó, pra eu chegar aí. Vem. Beijo, amiga. Beijo, obrigada. Amo você. Também.